Fala galera, tudo jóia com vocês? Professor Gabriel Caldas, e hoje vamos continuar o nosso estudo referente ao processo civil, abordando a temática da citação. Então, dentro da nossa linha de raciocínio que nós vínhamos tendo, nós iniciamos a dizer que o processo começa então com a petição inicial, que vai ser então o ato pela qual vai ser provocado a jurisdição. E uma vez que nós tenhamos uma petição inicial feita de maneira adequada, cumprindo os requisitos necessários, essa petição inicial então vai ter que ser encaminhada ao magistrado. E ao chegar ao magistrado, ele vai tomar algumas posturas que nós já abordamos. E dentro dessas posturas, ele pode verificar que a petição inicial encontra-se de maneira adequada e determinar então um prosseguimento do feito, prosseguimento do processo, né? E a forma pela qual ele vai determinar isso vai ser justamente a utilização da citação. Então, a citação vem prevista para nós lá no artigo 238 do Código de Processo Civil e determina, então, que é o ato pela qual se convoca o réu, o executado ou mesmo interessado para integrar a relação jurídica processual. Então, é importante nós abordarmos isso, por quê? Porque com a atual perspectiva, com o atual Código de Processo Civil, principalmente no artigo 239, nós temos uma novidade em relação ao Código anterior. Por quê? Porque agora nós temos que a citação do réu ou executado não é indispensável para a validade do processo. Entretanto, em apenas alguns casos, no caso de indeferimento da inicial ou mesmo da improcedência liminar do pedido, correto? Então, a gente pode ter aí um caso desse com ou sem resolução de mérito, dependendo desta questão. Então, é importante a gente trazer essa mudança para que nós não tenhamos dúvidas com materiais desatualizados e assim por diante. Então, nós temos hoje que a citação, ela traz a ideia aí de que vai ser esta formação, ou seja, esta questão pela qual está sendo convocado para integrar a relação jurídica. E dentro do nosso processo de conhecimento, desse processo de cognição, do procedimento comum que nós estamos abordando, é importante nós falarmos que hoje pode-se haver, então, e deve-se haver a citação para formar esta relação processual, mas também a intimação da parte contrária para que se tenha, então, aí a possibilidade de realização da audiência de instrução e julgamento, ou mesmo aí também para que se apresente a sua defesa posteriormente. É feito em um único ato, correto? E dentro dessa perspectiva, nós temos que entender que só vai haver a ciência adequada quando existir, então, a citação. E aqui é importante a gente ressaltar que, em alguns casos, pode acontecer o comparecimento espontâneo. O que significa isso, professor? Lá no artigo 239, especificamente no parágrafo 1º, nós temos essa previsão do comparecimento espontâneo do réu, que vai, então, aí poder suprir a nulidade de citação. Então, é importante nós verificarmos esta figura, é importante trazer para vocês esta ideia, né? Inclusive, uma situação pela qual ele pode comparecer para alegar a nulidade, né? Então, a gente tem esta perspectiva. Então, dentro dessa ideia, uma vez que a gente define de maneira bem simples, bem sucinta, o que é essa citação, essa convocação para começar a ter a relação processual, nós precisamos saber que esta citação gera alguns efeitos. E o principal efeito da citação é completar, então, a estrutura tríplice da relação jurídica processual, ou seja, formar aquela ideia de autor, juiz e réu. Então, é com a citação que nós temos esta convocação para que seja feita esta relação jurídica, ou seja, criar essa estrutura tríplice, onde nós temos essas três pessoas envolvidas. Entretanto, além desse quesito básico da citação, a gente precisa trazer que essa citação traz
três efeitos muito importantes, que são justamente a ideia de induzir a litispendência, tornar a coisa litigiosa e constituir o devedor em mora. Lembrando aqui, pessoal, que a citação não é mais um efeito de interrupção da prescrição, como era anteriormente. Então, ponto importante, tá? Hoje a citação, ela não traz esse efeito de interrupção da prescrição. E como nós falamos, então, que temos aí esses três efeitos da citação, além, óbvio, de formar esta relação jurídica processual, a gente vai abordar cada um deles. E o primeiro efeito seria justamente a figura de induzir a litispendência. E aqui nós estamos falando de um efeito processual, correto? E segundo o entendimento do STJ, a litispendência garante que a primeira citação é que é determinante para descobrir quais ações idênticas devem ser extintas, ou seja, essa indução de litispendência vai ocorrer aí quando nós tivermos duas ações em trâmites, devendo aguardar o primeiro ato citatório e as demais serem extintas sem resolução do mérito. Então a gente tem que lembrar dessa figura, então, dessa litispendência, né? Quando nós temos essas duas ações idênticas em tramitação. E qual deve ser extinta aí? Nesse caso, professor, deve ser extinta, obviamente, aquela pela qual ocorreu a citação posterior, podendo então ter uma divergência. Pode ser que uma ação foi aí, obviamente, distribuída antes, mas a outra foi citada primeiro. Qual deve permanecer? Aquela que ocorreu a citação em primeiro plano, correto? Então esse é o primeiro efeito. O segundo efeito traz a ideia de tornar a coisa litigiosa. E aqui a gente não fala de um efeito processual, mas sim de um efeito material. Então nós vamos ver que com a citação válida, a coisa ou o direito sobre a qual se litiga torna-se litigiosa. Significa dizer, então, pessoal, que nesse caso, a coisa ou o direito vão estar vinculados ao resultado do processo. Então, se algo for alienado nesse momento, vai ocorrer uma fraude à execução, podendo, então, aí esses atos serem considerados nulos, correto? Então, é importante saber isso. E é importante saber que você pode ainda estar cometendo um ato atentatório à dignidade da justiça. Então pode aí também sofrer uma multa nessa perspectiva. Outro efeito interessante e especial que traz a figura da citação é constituir em mora o devedor. Então, hoje o STJ entende que, tratando de ato ilícito contratual, nós temos aí que ocorre essa constituição em mora com a citação. Então, uma vez que nós já sabemos o que é a citação, já sabemos os efeitos dessa citação, nós temos que falar das modalidades de citação, ou seja, as formas pela qual ocorre a citação. E essas modalidades vêm previstas, então, para nós aí, lá no artigo 246 e seguintes. E a primeira modalidade que nós vamos abordar é a modalidade de citação por correio. Por quê? Porque mesmo com a facilidade da citação por meio eletrônico, que vem se desenvolvendo cada dia mais, a citação por via postal ainda constitui uma forte utilização do nosso código. Tanto que, quando não for possível realizar a citação por meio eletrônico, que nós vamos ver que hoje é a forma preferencial utilizada pelo Código de Processo Civil, ela deve ser feita, então, aí por correio, ou seja, via postal, né? Então, é importante nós tratarmos disso, por quê? Porque essa citação, ela ocorre muito em nosso ordenamento jurídico, ela tem uma grande relevância. E é adotada por quê? Porque é uma forma rápida, é uma forma fácil, é uma forma econômica, possuindo então aí preferência sobre outras formas que nós vamos tratar, exceto no caso da citação por meio eletrônico, que essa sim nós acabamos de abordar, que é a
preferencial, correto? Então, a gente tem que a citação por correio, por via postal, ela é relativamente simples, sendo que o seu procedimento vem previsto lá no artigo 248. Diz então aí que o citado deverá receber uma cópia da petição inicial, que nós chamamos de contrafé, e também do despacho inicial do juiz, e será então comunicado para ele o prazo de resposta, o endereço do juízo, para que ele tenha então aí esta questão, este conhecimento, correto? Então, é importante que se verifique isso. E aqui é importante nós falarmos, pessoal, que temos que nos atentar que esse tipo de citação necessita da assinatura do réu no campo recebido. E por que disso? Por um simples motivo, pessoal. Quem vai fazer essa entrega é o carteiro, e o carteiro não tem fé pública, correto? Então, se não existir a assinatura do réu, do executado ou do interessado, não terá validade. Por quê? Porque o carteiro não tem fé pública, lembre-se disso. Mas, professor, eu já escutei falar de uma situação aí que se trata dos condomínios, como fica? Aqui, pessoal, nós temos uma exceção, lá do 248, parágrafo 4, que prevê, nos casos de condomínios, edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandato a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Então, nesse caso, quem aí mora em condomínios, edilícios ou loteamentos e tiver uma situação assinada ali então pelo porteiro responsável por essa questão, terá validade. Mas, professor, eu sou porteiro, não quero me comprometer, porque eu sei que a pessoa que está ali tem só aquele lote, mas nunca vem. O que eu posso fazer? Nesse caso, você, como porteiro, pode se recusar ao recebimento. Então, vai declarar por escrito que o destinatário da correspondência encontra-se ausente. Então, tomem cuidado com essa exceção, que ela é muito cobrada em provas e concursos. Um outro modo que nós temos de citação, que é muito utilizado também quando não é possível a realização da citação eletrônica, por meio eletrônico, ou mesmo por correspondência via postal, como nós falamos, é o caso do oficial de justiça. Então, no caso da citação por oficial de justiça, ela vem prevista para nós lá no artigo 247, que prevê aí algumas hipóteses pela qual nós vamos ter esta citação. E essa citação, então, vai ser expedida aí pelo cartório por um mandato de citação que vai preencher os requisitos formais do artigo 250 do Código de Processo Civil, sendo o mandato, então, entregue ao oficial de justiça para que ele possa realizar o cumprimento. Então, vai ser o oficial de justiça que vai procurar o réu e, ao encontrá-lo, realizar a citação. E uma vez que ele encontra, ele deve ler o teor do mandado e entregar a contrafé. E aqui a gente precisa lembrar que tem uma diferença. O oficial de justiça, diferentemente do carteiro que nós abordamos lá atrás, ele sim possui fé pública. Então, se, nesse caso, o réu se recusar a aceitar, ele vai poder, então, informar esta situação para o magistrado e, inclusive, validar esse ato. Então, com o oficial de justiça, essa resistência do réu em não aceitar não impede o ato. Então, é muito importante que nós tenhamos esta situação. Existem, como nós dissemos anteriormente, situações onde se faz necessário logo de cara a citação pelo oficial de justiça, e outras pode ser justificada por uma questão aí de uma possível dificuldade em encontrar esse réu, dos correios aí, através do carteiro dizer que aquele número não existe, assim por diante, e ser uma situação que não seja real. Então, a gente pode pleitear, sim, essa forma de situação, justificando para o magistrado.
Ainda em relação aos meios e as formas de citação, nós temos que abordar a citação por hora certa. E a citação por hora certa, nós vamos estar trazendo a possibilidade que seja verificado não só a ausência de localização, mas aqui, pessoal, nós vamos estar falando também que exista então aí a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do réu, que podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias distintos, e também que nós tenhamos aí o objeto de ocultação. Então, o que vai acontecer? Para ocorrer a citação por hora certa, ela só vai ocorrer quando existir a dificuldade de localização do réu, somado então aí, no caso, com a possibilidade de ocultação. Então, nós falamos do requisito objetivo e do requisito subjetivo. O requisito objetivo, então, é justamente essa necessidade de ocorrência de duas diligências frustradas aí pelo oficial de justiça para a localização do réu, que podem ser feitas no mesmo dia ou em dias distintos, né? E o requisito subjetivo, que esse é de suma importância, porque só vai haver a citação por hora certa quando houver esse requisito, que é justamente a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente desta situação. Então, chega lá o oficial de justiça, para na porta da casa do cara, escuta barulho, escuta ele conversando, escuta a voz alta, mas daí na hora que interfona, na hora que toca a campainha, na hora que chama, bate palma, um silêncio total. Então, há um indício desta questão de estar se ocultando, correto? Então, o que deve ser feito aí? O oficial vai poder intimar qualquer pessoa da família, vizinho ou pessoa localizado no endereço, informando então aí que ele virá no primeiro dia útil subsequente em um horário previamente determinado, correto? E estando ou não estando aquele réu ali, vai haver aí sim a citação válida. Por quê? Porque o oficial de justiça tem esta fé pública, correto? Então, é importante nós trazermos essa ideia. Inclusive, pessoal, nós temos aqui que nesse tipo de citação deverá constar no mandato a advertência que será nomeado um curador especial se houver a revelia, ou seja, se houver essa ausência de resposta adequada, que vocês já estudaram lá traz a respeito de outros aspectos do processo civil. Então, é uma citação que hoje nós temos como uma citação ficta, porque presume-se essa ideia, entretanto, aí deve constar essa advertência e tem total validade. Outro meio de citação, pessoal, é a citação por edital. E a citação por edital está prevista para nós lá no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo uma forma de citação ficta devido à presunção de que o réu tenha conhecimento da demanda. Por quê? Porque vai ser uma citação que só vai ocorrer quando o réu estiver lá em Lins, né? O que é isso, professor? Aquela cidade do interior de São Paulo? Não. Quando o réu estiver em local incerto e não sabido, ou seja, quando o local do réu for desconhecido, for incerto, nós podemos então pleitear essa citação por edital. E aqui muitos se perguntam, mas professor, pode ser então que eu comece um processo e já peça a citação por edital? Pode. Se eu tenho várias demandas contra aquele réu e tenho conhecimento, posso juntar de outras demandas na minha petição inicial e já pedir a citação por edital logo no início, né? Muito se discute, eu tenho que provar em todos os processos? Não, você tem que provar que aquela pessoa encontra esse local incerto e não sabido. Se você já demonstrar para o magistrado, você já pode pedir essa citação por edital logo de início. E nós deixamos ainda um outro meio, forma, mecanismo de citação para o final, que é
o meio eletrônico. Então, a gente tem a Lei 11.419 que regulamentou o processo eletrônico. E lá no artigo 246, parágrafo 1º, o Código de Processo Civil estabeleceu que deve ser mantido, então, um cadastro atualizado por meio de eletrônico. Por quê? Porque a citação eletrônica passa a ser preferencial, ou seja, hoje, pessoal, o atual código traz como forma de citação preferencial, ou seja, que deve ser cumprida logo de cara, o meio eletrônico. E por isso, então, que se traz essa ideia de atualização de dados, de cadastros, grandes empresas optando por essa questão já, até por uma questão de economia. Imagine uma grande empresa aérea que tem muitas demandas em toda a nossa territorialidade, ou seja, em todos os estados. Ela cria um setor para receber tudo isso, cadastra e toda a informação vai diretamente lá. Então, é um meio que pode ser útil para todos, né? Para a pessoa que vai entrar com a demanda, que tem um prazo mais rápido dessa questão processual, mas também para a empresa que consegue fazer um grande controle, consegue fazer um mecanismo e assim por diante. Obviamente que esta situação do processo eletrônico judicial ainda tem inúmeras regras. Hoje, então, as empresas devem aderir a essa questão. Existe, então, lá uma formalidade a ser cumprida, mas é uma grande perspectiva futura, já que cada dia mais a tecnologia está inserida no nosso dia a dia. Correto? Além dessa figura, dessas formas de citação, é importante nós falarmos de uma situação específica prevista para nós lá no artigo 246, inciso 2º, que é aqueles casos pela qual o réu comparece ao cartório e pode ser citado. Então, nós temos aí que a citação pode ser realizada pelo escrevente ou chefe da secretaria, citando aquela pessoa que compareceu em cartório. Então, você tem um conhecido, você chegou para ele e falou, cara, eu estava lá no fórum e vi que tem um processo no seu nome, acho bom você dar uma olhadinha. Aí o cara chega lá, a chefe, aí no caso secretaria, ou o escrivão responsável, falou, opa, realmente, vem aqui, ó, assina aqui que você está tomando conhecimento. Então, cuidado, porque esse comparecer ao cartório pode gerar, então, aí a citação. E o que ocorre com a citação? Teve a citação, formou então aí a estrutura tríplice dessa relação processual jurídica e vamos dar andamento ao processo. Então, com base nisso, nós trazemos estas informações a respeito da citação para vocês. Muito obrigado e um forte abraço a todos.